Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mamães da Exceção. No vídeo de hoje vamos falar sobre bens materiais e a importância que tem a gente ensinar nossos filhos desde pequenos a valorizar os bens materiais. E dentro de casa eu acho que é um ótimo ambiente para a gente começar a explicar para os nossos filhos o valor que tem as coisas que a gente tem dentro de casa, os bens materiais que a gente compra para os nossos filhos, que eles estão diretamente em contato. Então acho mais fácil eles aprenderem o valor das coisas que a gente tem dentro de casa. E eu acho que chega um momento que a gente tem que explicar para os nossos filhos por que é importante, por exemplo, quando você for tomar banho, você não demorar muito no banho, por que não pode gastar muita água. Quando você chega em casa e acende a luz, que aquela luz ela tem um custo, ela tem um preço, né? Você paga por aquele serviço. Eu acho importante explicar para o meu filho que quando ele liga a televisão para ele ver um desenho, aquilo ali também tem um valor. E quando nossos filhos são pequenos, acho que mesmo eles não tendo assim uma certa noção de dinheiro, de custo e valor, eu acho importante a gente começar a explicar da nossa forma ou da melhor forma que a gente acha, nós pais, que nossos filhos podem entender o custo e o valor das coisas e como é importante eles valorizarem os bens que eles têm e vão ter ao longo da vida deles. E também para a gente não ficar usando aquelas frases chatas e antigas do tipo eu não sou sócio da Light. Seus pais falavam isso para vocês, né? Light é a companhia de energia elétrica. Então eu lembro que muitos pais assim já falaram, né? Eu não sou sócio da Light, eu não sou sócio da empresa de distribuição de energia, eu não sou sócio, aí você vai lembrar a distribuição de energia do seu estado, da sua cidade, né? Vocês já ouviram esse tipo de frase? Então aquela outra frase assim, você não valoriza porque não sai do seu bolso, você só vai saber o valor quando você pagar a sua conta. Sabe, esses tipos de frases, sinceramente, eu me lembro quando eu era adolescente, quando eu escutava essas frases, queria até deixar um recado aqui para avisar que a gente ignora essas frases. E eu não acho que essa é a melhor forma da gente estar ensinando nossos filhos a valorizar os bens que a gente tem, ou querer mostrar para eles quanto é importante valorizar aquilo ali que você tem na sua casa. Criança e adolescente, quando ouve essa frase, sinceramente, a gente ignora. Eu acho que nós adultos, demonstrando o custo das coisas e conversando com os nossos filhos, eu acho que é uma forma mais efetiva, na verdade, de estar ensinando eles a valorizar os bens que a gente tem. Então eu vou dar alguns exemplos aqui de como eu tento ensinar meu filho a valorizar as coisas, a ensinar que as coisas têm um preço, têm um custo dentro da minha casa. E gostaria que vocês nos comentários me dissessem como é que vocês ensinam os filhos de vocês a valorizar os bens materiais e se vocês realmente dão uma importância a essa valorização, porque eu acho que a gente tem que sempre educar olhando lá para o futuro. Quando nossos filhos forem adultos, será que eles vão valorizar os bens materiais que eles vão possuir? E isso a gente começa ensinando dentro de casa, e principalmente quando eles ainda são pequenos. Bom, a melhor forma e a mais efetiva, na verdade, da gente estar ensinando os nossos filhos a valorizar o bem material sempre será a mesma forma que eu falo em todos os vídeos, que é ser exemplo. Então, quando a gente vai sair de um ambiente, a gente não pode deixar a luz acesa, né? Evitar tomar banhos muito demorados, porque depois a gente vai ter que explicar aos nossos filhos por que não pode ficar no banho muito tempo, por que economizar água é importante. E importante não só pra gente, né? Mas tentar dar aquela visão de mundo para os nossos filhos, a importância da economia da água. Por que quando a gente sai e vai a algum lugar comprar alguma coisa, é importante a gente olhar o preço do produto que a gente quer comprar. Então, ser exemplo, eu acho que é o básico para tudo que você quer ensinar para o seu filho. Então, se você valoriza o seu lar, a sua casa, os bens materiais que estão dentro da sua casa, né? Aquela luz que você sai e volta para apagar, porque você sabe que aquilo ali tem um custo, é uma forma muito eficiente já de estar ensinando o seu filho a valorizar também. Além de estar explicando e conversando com ele por que a gente tem que, por exemplo, quando sair de um ambiente, apagar a luz. Uma outra forma de explicar aos nossos filhos também, ou de demonstrar para eles que cada coisa tem o seu valor, é não ter excesso de bens materiais em casa. E quando a gente vai explicar isso para uma criança, a gente pega um exemplo fácil, que são os brinquedos. Então assim, eu tomo muito cuidado para não encher o meu filho de brinquedos. Eu sei que é legal, que a gente adora dar brinquedo, eu adoro dar brinquedo para o meu filho, né? A gente quer comprar tudo, assim, é maravilhoso, né? Brinquedo é um negócio que é muito interessante.
mas eu tomo cuidado para não encher o meu filho de brinquedos, para que ele possa aprender a valorizar cada brinquedo que ele ganha, para ele poder brincar um tempo grande, um tempo longo com aquele brinquedo e extrair o máximo que aquele brinquedo tem para oferecer para ele. Porque não é assim, quando a gente compra um brinquedo, aí dá uma semana a criança brinca, depois ela esquece. Aí você vai comprar outro, aí ela brinca, depois ela esquece. Às vezes a criança nem brincou com o brinquedo direito, a gente já está comprando outro brinquedo. Então é importante a gente permitir que as crianças brinquem e valorizem o que elas têm. Se toda vez que você sai, ou toda vez que você vai na rua, você traz alguma coisa para a criança, ela vai entender e ela vai criar uma expectativa naquilo que ela não tem. Ela vai sempre querer mais, ela vai sempre querer mais. E às vezes ela não vai dar atenção a quantos brinquedos ela já tem e as diversas formas que ela pode brincar com todos os brinquedos que ela já tem. Então o excesso de brinquedos, e isso, gente, eu estou falando independente de ter dinheiro ou não. Eu acho que mesmo quando você tem dinheiro para comprar, eu não acho interessante a gente ficar entupindo as crianças de brinquedos, porque eu acho que isso ensina de alguma forma elas a não valorizar o que elas têm. E um exemplo que eu queria dar aqui também sobre brinquedo é saber reaproveitar os brinquedos que você tem em casa. Aí eu vou contar um exemplo que aconteceu há pouco tempo atrás, que o meu filho veio me pedir para comprar um boneco que tinha capa. O meu filho gosta muito do Homem-Aranha, então ele tem um boneco do Homem-Aranha. Só que o boneco do Homem-Aranha, ele não tem capa, né? Ele é só o boneco. E aí ele veio falar pra mim assim, ai mãe, eu queria tanto boneco com capa, né? Aquela capa, tipo estilo boneco do Batman, esses bonecos que tem capas, né? E ele veio me pedir um boneco com capa. Aí o que eu fiz? Eu pensei, eu não vou comprar, até porque eu sou muito pão dura, então pra mim é fácil essa questão de não sair imediatamente para comprar o brinquedo que meu filho quer, porque eu sou muito econômica, digamos assim. E aí o que eu fiz? Eu peguei uma cartolina, cortei, falei assim, ó, a gente vai fazer a capa do Homem-Aranha. Já que ele não tem capa, a gente vai criar uma capa para ele. Peguei uma cartolina, aí falei pra ele assim, pega um lápis preto, qual é a cor que você quer pintar a capa, né? Aí ele, a capa preta, porque o Homem-Aranha, esse boneco é preto. Então ele pegou um lápis preto, pintou a cartolina toda, depois eu fui lá, cortei a cartolina e colei no Homem-Aranha, atrás do Homem-Aranha, e virou a capa do Homem-Aranha. E acho que foi uma super ideia para ele poder entender que às vezes ele tem um brinquedo de uma forma, mas que ele pode reaproveitar esse brinquedo ou utilizar um utensílio, como eu utilizei a cartolina, e fazer um outro brinquedo novo. Então assim, o Homem-Aranha que não tinha capa, virou o Homem-Aranha com a capa, sabe? E o que foi legal é que ele ficou um tempão pintando a cartolina, sabe? Na maior dedicação, porque ele queria a cartolina toda pintada de preto. Então ele pintou um pedaço de papel grande assim, mas foi legal, sabe? Eu colei a cartolina com a capa e ele ficou super feliz com o Homem-Aranha com a capa. Então acho que essa é uma forma também, às vezes, de reaproveitar o que você tem em casa. E às vezes eu faço muitas coisas, do tipo, eu já fiz chapéu dele, às vezes ele quer o chapéu, né? Aí eu fiz chapéu com filtro do café, não tem um filtro do café? Eu colo assim, às vezes, com a fita crepe na cabeça dele e faço um chapéuzinho, sabe? Porque às vezes ele quer brincar ali meia horinha de alguma coisa com o chapéu. Aí eu já fiz com o filtro do café, dá pra você colar com a fita crepe. Quando eu compro uma coisa que tem um isopor sobrando, às vezes vem um isopor grande, e a gente já fez o escudo do Capitão América com isopor, sabe? Você corta o isopor, arredonda ele, faz um escudo do Capitão América. Meu filho é muito fã de heróis, então ele tá sempre querendo alguma coisa com referência aos heróis. Aí a gente cortou o isopor, pintou de vermelho e de azul. E aí virou o escudo do Capitão América. Então é uma forma de valorizar, às vezes, o que você tem. Ou então de tirar daquilo que você acha que não ia servir para nada e fazer um brinquedo, uma diversão para o seu filho e ensinar ele a valorizar e ter outro olhar para as coisas também. Uma outra forma legal de ensinar os nossos filhos a valorizar os bens materiais que a gente tem dentro de casa é ensinar eles a valorizar os bens que são deles mesmos. Sabe, ensinar que se ele cuidar da roupa dele legal, aquela roupa vai durar um tempo. Aqui em casa eu faço assim, o tênis do meu filho é ele que lava. Então eu arrumei um jeito de mostrar pra ele que se ele cuidar bem do tênis dele, o tênis vai durar um pouco mais de tempo, ele vai poder utilizar esse tênis várias vezes. Então eu falo pra ele assim, ó, não pode deixar o tênis no sol, né, pegando sol, pegando chuva, porque estraga o tênis. E aí quando ele lava o tênis dele, né, isso eu acho legal, a gente permitir que nossos filhos façam as coisas dentro de casa. Eu acho muito importante a gente deixar nossos filhos fazer as atividades que eles têm que fazer e que são importantes para eles aprenderem alguma coisa.
Então quando meu filho lava o tênis dele, eu percebo que ele fica assim orgulhoso, sabe? Ele lava o tênis dele e o tênis fica branquinho. E aí eu falo pra ele, tá vendo? Ó, olha como você lava o seu tênis. Olha como o tênis ficou bonito, branquinho. Então você, lavando ele sempre, cuidando bem dele, você vai poder usar o seu tênis várias vezes que você quiser, né? Você não gosta desse tênis? Então você vai poder usar ele várias vezes se você cuidar bem desse tênis. Então eu acho que você permitir que a criança tenha contato, que ela cuide exatamente do que é dela dentro de casa, né? Da roupa, ou do brinquedo, né? Ou do tênis, igual eu dei o exemplo do tênis, é legal para ela sentir que assim ela consegue cuidar e ela consegue valorizar aquilo ali e quem vai usufruir dos benefícios é ela depois. Então assim, o fato de depois ele colocar o tênis e ter sido ele que limpou, ele que cuidou do tênis, eu acho que é importante para ele aprender a valorizar os bens que são dele, né? E como meu filho tem 5 anos, acho que ele ainda não tem maturidade para entender, por exemplo, a questão do dinheiro, a questão do trabalho, né? Essa questão do preço, do custo das coisas. Mas acho que mesmo assim a gente vai conversando, a gente vai mostrando nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes para os nossos filhos, como é importante a gente valorizar os bens materiais, né? Como é importante a gente não criar excessos dentro das nossas casas, né? Você não ser aquela pessoa, como eu falei da questão do exemplo, que compra várias coisas e às vezes não usa nada do que você comprou, né? Como é importante para eles estarem tendo essa visão de que se você acende uma luz, quando você sai do ambiente você tem que apagar, né? Se você toma um banho rápido, você está economizando água ou também você está economizando energia com o seu chuveiro elétrico. Enfim, a gente vai explicando as coisas do jeito que a gente consegue. Então me contem na casa de vocês como vocês fazem com os filhos de vocês, mesmo eles ainda sendo pequenos como o meu, ou eles já sendo um pouco maiores. A gente vai ensinando a valorizar, sabe? A gente consegue ensinar assim nossos filhos a valorizar e sem usar essas frases batidas de que a pessoa só vai saber quando sair do bolso dela. Não, a gente ensina desde já a valorizar, sem ter que esperar chegar o adulto para quando sair do bolso dele, aí ele entender. Aí eu acho que pode ser tarde demais. Então comentem, me contem como é que vocês fazem para ensinar os filhos de vocês a valorizar os bens materiais.